Hoje nós vamos aprender um conteúdo bastante interessante sobre tratamento de datas no Excel, que são duas formas de descobrir o primeiro dia do mês de uma determinada data. Por que esse conteúdo é interessante? Porque geralmente, quando nós estamos fazendo tratamento de informações do Excel, nós transformamos as datas em uma única data para representar um mês, por exemplo. Então, se nós estamos analisando as vendas de um determinado período, geralmente você transforma todas as vendas do mês de janeiro de 2021 em 1 de janeiro de 2021, para que quando você estiver fazendo o tratamento das informações, você saiba que aquela venda ocorreu no determinado mês de janeiro de 21. Então, essa informação que eu vou te mostrar é bastante interessante porque nós utilizamos isso aqui bastante em tratamento de bases no Excel e você em alguma vez da sua vida provavelmente já se perguntou como encontrar o primeiro dia de um dado mês no Excel. Então é isso que nós vamos aprender hoje. Por exemplo, eu tenho 6 casos aqui na tela e eu quero descobrir qual que é o primeiro dia do mês de 5 de janeiro de 21, que é essa célula que está selecionada aqui. O primeiro dia de 5 de janeiro de 21 você já sabe. É o dia 1/1 de 2021. O primeiro dia do dia 15/4 de 2025, que é esse caso que está selecionado, você também já sabe. É o dia 1/4 de 2025. Para você é muito fácil, é muito intuitivo você descobrir de cabeça qual é o primeiro dia do mês de uma dada data. Só que como nós ensinamos, como que nós fazemos isso dentro do Excel? Justamente isso que eu vou te mostrar. Nós vamos para duas técnicas. A primeira técnica é utilizando a função fim-mês. A função fim-mês ela vai fazer o oposto do que a gente precisa. Se nós estamos aqui querendo encontrar o primeiro dia do mês no Excel, a função fim-mês vai trazer o último dia daquele mês no Excel. Se você, por exemplo, utilizar a função fim-mês, que é essa que eu estou colocando aqui na tela, fim-mês abre parênteses e ele te pede duas informações. Ele te pede a data inicial e a quantidade de meses. A data inicial é aquela data que você quer descobrir o último dia do mês. Nesse caso, eu vou selecionar aqui a célula A2, porque em A2 tem a data 5/1 de 21. Depois você dá ponto e vírgula, ele te pede a quantidade de meses. Quando você coloca um número positivo, ele vai jogar essa data para frente. Quando você coloca um número negativo, ele joga essa data para trás, uma quantidade de meses. E quando você coloca 0, é exatamente essa data sem fazer operação nenhuma. Então, o fim mês dessa data aqui, 5/1 de 21, sem jogar nada nem para frente nem para trás, então o meu número de meses é 0, o resultado é 31/1 de 2021. Essa função fim-mês sempre vai trazer esse número aqui de qual que é a última data daquele mês. Se você der um Ctrl C e jogar para baixo, você percebe que ela funciona para todas as outras datas. Então, 15/4 de 25 é o seu 30/4 de 25, 3/5 de 2005 é 31/5 de 2005 e a mesma coisa para os outros casos. Só que olha que interessante, essa função fim-mês, ela vai te jogar para o último dia do mês daquela data em questão. Só que ela permite também você andar alguns meses para trás e para frente. Nesse caso, 31/1 de 2021 é o fim mês dessa data quando o número de meses aqui é 0. Se você colocar 1, ele vai jogar um mês para frente essa data e vai chegar no último dia do mês dessa nova data. Então, 5/1 de 2021, quando você muda meses aqui para 1, ele joga essa data para frente e vai chegar no fim mês dessa data. Quando você dá o Enter, ele te traz 28/2 de 2021, porque ele jogou 5/1 de 21 um mês para frente, chegou em fevereiro de 21 e aí a última data desse mês é 28/2 de 21. Nós podemos também fazer o inverso. Eu posso colocar -1, fechar parênteses e dar Enter, e ele joga para o último dia do mês anterior a essa data. Se você está prestando atenção, provavelmente você já teve a sacada. O primeiro dia do mês de um dado mês é o último dia do mês anterior mais um dia depois. Então você somaria 1. Nesse caso, eu já estou chegando aqui ao último dia do mês anterior. Então, para eu chegar no primeiro dia do mês desse mês aqui, eu vou pegar toda essa data, que está representada por essa função do fim mês, e aí fora do fim mês eu vou somar 1. Você dá Enter e o resultado é o primeiro dia do mês dessa data. Quando você copia e cola para baixo, você tem sempre o primeiro dia do mês de todas essas datas que estão aqui. Qual que foi a grande sacada? Você utilizar a função fim-mês para encontrar qual que é a última data do mês anterior, e esse mês anterior se representa com esse -1, e aí depois que encontrou essa data, fecha o parêntese do fim-mês, soma 1 que ele vai jogar para o dia seguinte. Você já sabe, ou deveria saber, anote isso, que a data no Excel é um número. Então, se você está somando 1, você está somando um dia.
onde cada unidade desses números vão representar justamente um dia na nossa vida real. Então, por isso que quando eu pego o último dia do mês anterior e somo um, ele vai passar um dia e vai coincidentemente chegar no primeiro dia do mês atual. A outra forma que nós temos de encontrar o primeiro dia do mês do Excel é fazendo um método um pouquinho mais demorado, mas que também funciona. No Excel, nós conseguimos extrair dessa data que você está vendo o dia, o mês e o ano, por meio das funções dia, mês e ano. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui a função dia desse cara aqui, ele traz para mim o 5. Se eu utilizar a função mês desse cara aqui, ele traz para mim o 1. E se eu utilizar o ano desse cara aqui, ele traz para mim o 21. Então, eu consigo quebrar as informações da data em dia, mês e ano por meio dessas fórmulas. E eu consigo juntar tudo de novo utilizando a função data. Então, se você tiver a função data, você coloca igual a data, abre parênteses, ele te pede o ano, eu vou colocar 2021. Ele te pede o mês, eu vou colocar o mês 1. Ele te pede o dia, eu vou colocar o dia 5. Fiz isso, fechei parênteses e dei Enter, o resultado é 5/1 de 2021, porque eu juntei dia, mês e ano dentro do Excel utilizando a função data. Para chegar no primeiro dia do mês de uma dada data, você pode utilizar a função data em conjunto com as funções ano e mês. E por que não com a função dia? Porque tanto faz qual que é o dia. No lugar do dia eu não vou colocar o 5, eu vou colocar sempre 1, porque ele vai formar para mim a data 1 de algum mês de algum ano, como eu fiz aqui. Então, qual que é a grande sacada? Vem em alguma célula, coloca igual a data, abre parênteses. O ano, eu não vou colocar 2021, eu vou pedir para ele extrair da minha data. Então, você coloca ano, abre parênteses e seleciona a célula onde está aquela data cujo primeiro dia do mês você quer encontrar. Nesse caso é a 2. Fechou parênteses, ponto e vírgula. O mês é a mesma coisa, função mês, abre parênteses, seleciona esse cara, fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí o dia, eu não vou fazer dia, eu vou colocar sempre o 1, porque eu vou estar formando dessa forma uma data com o primeiro dia do mês dessa data aqui, do ano dessa data aqui. Quando você dá Enter, dá um Ctrl C e joga para baixo, você tem o primeiro dia do mês de todas as outras datas utilizando a função data. Eu, particularmente, prefiro utilizar a função fim mês, voltando o mês e depois somando 1 no fim do cálculo, para que eu tenha o primeiro dia do mês aqui, que é muito mais simples fazer dessa forma. Mas você pode utilizar as fórmulas de data, ano e mês também. Então era esse o conteúdo que eu tinha para te mostrar hoje. Se você gostou do conteúdo que foi mostrado, não se esqueça de deixar o like no vídeo, também se inscrever no canal. E se esse vídeo vai te ajudar, deixe um comentário sinalizando quando você pode utilizar o conceito que você aprendeu aqui. Nós nos vemos por aí. Até mais!